bons relatos sobrenaturais. Quando criança, cresci em uma rua recém-construída. Havia um terreno baldio do outro lado da estrada que descia uma colina até o rio. Tive um pesadelo recorrente onde eu e meus irmãos estávamos no lote colhendo flores. Eu chegava às margens do rio, olhava na água e um demônio vermelho, personagem tradicional com aparência de demônio, me arrastava para dentro d'água para me afogar. Eu acordava apavorado. Isso acontecia muito quando eu era uma criança, mas quando fui crescendo, os sonhos pararam e eu realmente não mencionei isso a ninguém. Muitos anos depois, minha filha de 5 anos acorda chorando de um pesadelo. Eu a conforto e pergunto se ela quer me contar sobre o que foi o sonho. E ela me diz: eu estava em um campo colhendo flores e cheguei muito perto do rio e um demônio vermelho me arrastou para dentro. Eu não sabia o que dizer. Parecia o meu sonho de quando eu era criança. Ela teve o mesmo sonho algumas vezes desde então. Eu costumava ter sonhos precognitivos o tempo todo. Eram pequenos momentos que acabavam acontecendo como eu os experimentei no sonho. Uma vez, tive o sonho mais vívido sobre um acidente de carro. Tão vívido que pensei que deveria ter visto na TV enquanto eu estava adormecendo. Mas percebi que isso não era possível, porque deixei de ver o acidente do lado de fora do caminhão para de repente estar lá dentro, vendo que teria sido o banco de trás se o carro tivesse um. Eu vi o caminhão capotar e os 2 passageiros baterem a cabeça no para-brisa, matando-os. Isso realmente me incomodou, porque parecia mais real do que os outros sonhos. Não consegui me livrar disso. Falei sobre isso com algumas pessoas e continuei me perguntando o que o motivou. Várias semanas depois, cheguei à cena de um acidente idêntico. O mesmo pequeno caminhão branco capotou exatamente no mesmo lugar do meu sonho. Metade na faixa esquerda da rodovia e metade no canteiro central do gramado. Cada detalhe era exatamente o mesmo, e isso me horrorizou. Quando meu tio-avô ainda era vivo, eu o via uma vez por ano e não tinha um relacionamento muito caloroso com ele. Eu, aos 10 anos, pensava que ele era velho, um pouco peculiar, mas gentil. Um dia ele faleceu e meus pais foram limpar a casa dele antes de venderem o lugar. Eu herdei o piano dele. Sempre quis ter um piano no meu quarto, então fiquei muito feliz quando consegui. Um dia eu estava sozinho no meu quarto praticando, quando de repente o piano assumiu o controle. Eu tinha iniciado apenas a introdução e o refrão, mas o piano continuou com as partes que eu não conhecia. Você não conseguia ver as teclas sendo pressionadas, mas dava para ouvir. Liguei para minha irmã e para um amigo e eles ficaram chocados. Depois de um tempo, o piano parou sozinho, como se nada tivesse acontecido. Foi tudo tão estranho. Meu tio tinha uma máquina de escrever em sua casa, mas não tinha tinta para ela. Às vezes, eu batia nas teclas e fingia que estava escrevendo uma história, mas meu tio sempre reclamava. Certa vez, enquanto minha avó estava doente no hospital, havia algo estranho escrito na máquina de escrever. Estava escrito 15 meses, em tinta vermelha escura. Verifiquei se ainda havia tinta na máquina, mas não tinha. Peguei o papel e joguei fora. Eu tinha 10 anos na época e pensei que era uma piada. Foi quanto tempo minha avó viveu? 15 meses.
Às vezes, quando visito esse meu tio, vejo meu nome escrito ali, na máquina de escrever. Meu tio, tia e os primos não lembram e acham que era de quando eu brincava com ele. É inexplicável. Tive um sonho onde os meus pais estavam sendo feitos de reféns no meu quarto, que ficava no porão. No sonho, cheguei em casa e achei estranho que as únicas luzes acesas estivessem no meu quarto, sabendo que as acendi quando saí. Então, fui até a pequena janela do porão e espiei para ver os meus pais amarrados em cadeiras, costas com costas, e um homem apontando uma faca para eles. O homem me ouviu e se virou. Eu vi o rosto dele e corri de volta para o meu carro. Então, acordei do sonho. Não é tão estranho, certo? Bem, avançando 2 anos, conheço o novo namorado da minha mãe, que se tornou meu padrasto. Foi, na verdade, o homem que sonhei manter meus pais como reféns. Na faculdade, tive um amigo que dizia ser um imã de fantasmas. Certa noite, planejamos explorar o sótão de um dos prédios do campus que encontrei destrancado acidentalmente em uma antiga mansão. Para chegar ao sótão, era preciso subir 2 lances de escadas de empregada, depois subir outro lance menor de escada, para chegar a um patamar com uma porta de cada lado. Quando chegamos lá e olhamos para o patamar, vi uma figura sombria parada bem acima de nós, inclinada sobre o corrimão e olhando para baixo. Nós 2 nos entreolhamos e, sem dizer uma palavra, voltamos para o andar principal. Assim que recuperamos o fôlego, lembro-me claramente do meu amigo dizendo: "Eu não acho que aquele homem estava vivo." Há alguns anos, no inverno, eu estava no meu quarto sentado ao lado da minha mesa com a janela aberta. Morávamos no meio da floresta, sem vizinhos próximos. Minha janela dava para uma floresta densa, sem trilhas para caminhadas, apenas uma floresta antiga com alguns restos de casas abandonadas. É meio perigoso, na verdade. Há um poço antigo descoberto e fios de metal pontiagudos por ali. Além disso, estava muito frio e com uns bons centímetros de neve e tudo escuro como breu quando isso ocorreu. De repente, ouvi um zumbido e uma respiração pesada vindo da floresta, muito perto da minha casa. Então, o que quer que fosse, começou a cantar, alto o suficiente para eu ouvir. Eu pude ouvir, mas eu não entendi a língua, mas era uma voz 100% masculina. Então, um parente meu passou por nossa casa com um trator e a cantoria parou. Ouvi passos muito rápidos indo para mais longe de nossa casa. Não sei se algum animal poderia fazer aqueles barulhos, mas, novamente, poderia ter sido algo que não era humano. Fomos ver se conseguíamos encontrar rastros no dia seguinte, mas não havia nada lá. É possível que simplesmente não os tenhamos encontrado, a floresta é densa e caminhar na neve profunda é lento e cansativo. De qualquer forma, nunca saberei quem ou o que foi aquilo. Olá, meus amores, boa noite para cada um de vocês. Vocês acabaram de ouvir mais alguns relatos sobrenaturais, alguns relatos assustadores. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual deles te chamou mais atenção e se você também tem um relato que gostaria de compartilhar conosco, aqui na descrição desse vídeo eu sempre deixo o nosso e-mail. Escreve e me manda que vamos adorar ouvir o seu relato por aqui também, tá bom? Fiquem bem e até o próximo vídeo.